A paz de Jesus, o amor de Maria, seja bem-vindo. Estamos chegando ao dia 9. E para começar esse nosso nono dia, eu já começo com você com uma palavra. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado em Gênesis 6:22. E o que que isso nos traz? O que que faz Deus sorrir? Esse é o tema do dia 9. E o capítulo 9 ele usa a história de Noé para mostrar atitudes que agradam a Deus. Em uma geração que está muito marcada pela corrupção, pelo afastamento espiritual, Noé, naquele momento, escolheu confiar e obedecer mesmo sem saber direito o que Deus queria. Em Gênesis 6:9 fala assim, ó, Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. E na época de Noé, Deus estava muito entristecido com toda a população, com tudo que existia, porque as pessoas estavam tomando um rumo desenfreado, desordenado. E ali ele via em Noé ainda uma oportunidade de salvação. E Noé, ele recebeu uma instrução ou uma orientação, né, que provavelmente parecia muito estranha e difícil de compreender. Mesmo assim, ele decidiu confiar na vontade do Senhor. Hoje é muito difícil a gente, às vezes, seguir o que Deus está nos pedindo para seguir o que o mundo nos traz. E a verdadeira confiança, ela não acontece apenas quando tudo está muito claro para a gente. Então, ela aparece quando nós obedecemos, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Muitas vezes, nós queremos entender primeiro para depois confiar. Então, você só vai dar um passo se você tiver clareza do que está acontecendo. Só que a fé, ela começa justamente quando a gente reconhece que Deus enxerga aquilo que a gente ainda não consegue ver. Ele enxerga 10, 20, 30 passos à frente. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 nos traz isso. E Noé ele não escolheu apenas as partes mais fáceis da orientação de Deus, mas ele procurou fazer tudo aquilo que ele havia recebido como instrução. Então ele simplesmente obedeceu. E obedecer parcialmente não é uma forma de resistência. E às vezes a gente quer seguir a Deus desde que isso não confronte os nossos desejos. Desde que, por exemplo, não abale o nosso conforto ou os nossos planos. Só que a obediência verdadeira, ela acontece quando a gente coloca os planos e a vontade de Deus acima da nossa convivência. Isso gera alegria em Deus. Muitas vezes você quer buscar a Deus, mas você não quer tirar o pé do mundo. E aí, depois do dilúvio, uma das primeiras atitudes de Noé foi oferecer uma expressão de gratidão e adoração. E a gratidão, ela muda a percepção. Em vez da gente enxergar somente o que está faltando, a gente começa a reconhecer aquilo que Deus já fez. Então, Deus, ele se agrada quando nós percebemos, né, o seu cuidado e respondemos com louvor. Então, deem graças em todas as circunstâncias. Então, 1 Tessalonicenses 5:18 nos fala isso. Isso não significa agradecer pelo sofrimento em si, mas é o quê? Continuar reconhecendo a presença e a fidelidade de Deus, mesmo durante esses momentos difíceis. E Deus ele também se agrada quando nós usamos os dons, os talentos e as capacidades que ele nos confiou. Você não precisa realizar algo extraordinário todos os dias para agradá-lo, mas o trabalhar, o descansar, o cuidar da família, aprender, criar, servir, desenvolver, as habilidades também podem ser formas da gente estar honrando a Deus, assim como a gente viu no dia 8. Só que o problema ele surge quando nós enterramos os nossos dons por medo, comparação ou preguiça. Então, se a gente olha para as parábolas do talento, por exemplo, aquele servo que pega aquele dom e por medo de executá-lo, por medo do que poderia acontecer, ele esconde aqueles talentos. E Noé, ele não era perfeito. Ele era humano, ele possuía limitações e também ele cometia erros. E mesmo assim, a sua vida ela demonstrava confiança, obediência e desejo de caminhar com Deus. Isso mostra que agradar a Deus não significa nunca falhar, significa manter um coração disposto a voltar
aprender e obedecer. E Deus ele não espera de você uma performance religiosa impecável, ele não espera que você seja perfeito. Ele simplesmente deseja relacionamento, fidelidade e entrega. E a pergunta que eu te deixo nesse dia 9 que o livro nos traz também, é: a minha maneira de viver ou a sua maneira de viver demonstra que realmente você tem confiado em Deus? E ainda para refletir, você tem obedecido apenas quando é conveniente para você, ou você só tem buscado quando você está precisando? Você consegue reconhecer aquilo que Deus já fez na sua vida, ou seja, agradecer? Você está usando os dons, os talentos, as oportunidades que você recebeu? E existe alguma área em que Deus está pedindo confiança e obediência para você? Então, essas são algumas reflexões que eu deixo para nós aqui nesse dia 9. Então, que você, que eu, que nós possamos pensar aquilo que faz Deus sorrir, aquilo que alegra a Deus. Então, é se perguntar: o que eu tenho feito tem alegrado a Deus? Isso tem me permitido fazer com que Deus ele se agrade com o que eu estou fazendo? Então, essa é a pergunta que fica para a gente nesse dia de hoje, nesse dia 9 e amanhã a gente está aí. E se fez sentido para você, se você tem que enviar para alguém, se alguém precisa ouvir essa mensagem, se isso está fazendo sentido para você, compartilha com mais alguém também que possa se valer dessa mensagem que não é minha, mas é uma mensagem que Deus tem inspirado no meu coração de trazer para você. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.